Então, vamos dar início à nossa live de hoje. Hoje nós vamos falar sobre gestão de cobrança e títulos de crédito. Então, vamos aí dar várias dicas para os empresários, até mesmo para os profissionais autônomos, porque quem aí não tem ou nunca teve alguma conta para receber e se pegou numa situação aí de uma série de dificuldades de como fazer, ou precisa, dentro da sua atribuição profissional, gerir, né, uma carteira de clientes, uma carteira de créditos, com o objetivo, claro, de trabalhar com o mínimo de inadimplência possível. Então, nessa live de hoje, a Câmara Mediate convida a doutora Lívia Gimenez, que é advogada, e ela vai se apresentar mais aqui para nós daqui a pouco, para tirar todas as nossas dúvidas, principalmente no que diz respeito aos títulos de crédito. Doutora Lívia, muito boa noite. Obrigada por ter aceito o nosso convite e de estar aqui hoje para esclarecer todas as nossas dúvidas em relação aos títulos de crédito, o que podemos, o que não podemos fazer, como devemos fazer, para prevenir e evitar ao máximo situações de inadimplência ou dificuldade para recuperar os créditos que foram fornecidos. Então, eu gostaria que você se apresentasse e já começasse aí a falar um pouquinho para nós o que são os títulos de crédito. Boa noite. Oi, boa noite, Fábio. Boa noite a todos que acompanham aí o Insta da Câmara Mediate, né? Então, como a Fábio pediu, vou me apresentar. Eu sou uma singela professora, antes de tudo, né? Vamos dizer assim. Minha paixão aí é ensinar. Sou advogada também. Já advoguei para empresas, né, de recuperação de crédito, empresas de cobrança do comércio em geral. Já atuei como coordenadora de crédito no ramo agro, então já trabalhei aí com questão de formalizar garantias, né? E hoje eu sou advogada e sou professora aí do ensino superior, né? Então, hoje o nosso objetivo é a gente conversar isso de uma forma bem simples, né, a respeito da importância da formalização desses documentos que facilitam a recuperação de um crédito aí, no caso de uma inadimplência, né? Então, quando a gente fala de título de crédito, às vezes o nome assusta, né? Mas é um documento que está aí ao acesso de todo o comércio, né? Então, nós podemos utilizar esses títulos de crédito desde a empresa mais simples, né? Que seja um salão de cabeleireiro, que seja uma empresa maior, né? Vamos dizer assim, até mesmo nos grandes negócios, né? Então, o título de crédito, ele faz parte do dia a dia do comerciante, tanto que nós falamos aí o nome, né, diferenciado, esse nome como um nome jurídico, né? Mas nós estamos falando de nota promissória e cheque, né? Então, a nossa ideia hoje nesse bate-papo é a gente esclarecer aí como esses documentos surgiram e como eles podem facilitar a recuperação de crédito para esses comerciantes, tá? Do mais simples até aquele que tem aí vamos dizer assim, um trâmite, né, ou um envolvimento maior de valores nos negócios também, tá? Então, você me perguntou, né, o que é que são os títulos de crédito? Os títulos de crédito, eles nasceram com a ideia de facilitar a circulação de mercadorias, né? Porque se nós voltarmos no tempo aí, nós vamos pensar num tempo um pouquinho mais distante, onde nós não tínhamos a moeda tão vamos dizer assim, fácil hoje, acessível como hoje, as pessoas precisavam fazer escambo, né? Então, você já imaginou se você tinha um produto que era pequeno, você tinha facilidade de transportar, mas aqueles que tinham produtos, né, que demandavam aí uma certa dificuldade, você não conseguia alcançar novos mercados. Então, esses títulos de crédito, eles nasceram basicamente com a ideia de ser uma representação de uma mercadoria. Mas hoje eles já não são utilizados só com essa ideia, né, de representar alguma coisa. Eles são amplamente utilizados
para conceder e garantir os créditos, né? Então, antes, eles representavam realmente uma mercadoria, alguma coisa, mas hoje nós não precisamos disso, né? Somente aí a questão do crédito, você não precisa dar nada em troca, mas você tomar um crédito e emitir aí um desses títulos, né? Então, eu costumo dizer, eles são documentos simples, sem dúvida alguma, mas eles precisam ser preenchidos adequadamente, guardados adequadamente para não perder esse valor, tá? Legal, ótimo. Então, eu já quero avisar aí o pessoal que está entrando na live agora, como vocês estão vendo aí, nós estamos com a doutora Lívia Gimenez, vamos falar hoje sobre gestão de cobrança e títulos de crédito. Então, convidei a doutora Lívia para vir explicar um pouco para nós sobre o que são os títulos de crédito, como que eles funcionam. Aproveitem para tirar as dúvidas e vão fazendo as perguntas aqui que eu vou tentando repassar tudo aqui para a doutora Lívia e a gente vai respondendo. Quero aproveitar e cumprimentar a doutora Aline, que entrou aqui na live, está com nós aqui. Boa noite, doutora. Doutor Tabosa também está conosco. Boa noite, doutor. Thomas Gerson, a Cláudia. Oi, Cláudia, seja bem-vinda. Cris Pilaminari. Boa noite. Eita, bastante gente entrando aqui. Oi, Aparecida. Aparecida está sempre conosco. Eni Saraiva. Eu não estou conseguindo ver a fotinha do perfil, não sei se é o Dr. Nelson, que está aqui com nós. Seja bem-vindo. Vou até te interromper, viu, Fábio? Porque eu estou vendo aí vários alunos entrando também. É um prazer. E olha, vou te dizer que eu estou até me sentindo lisonjeada hoje, ter presenças aí na sexta-feira à noite, né? Depois de um dia tão atípico como o que nós tivemos hoje no país inteiro, né? Ter a presença aí de vocês aqui realmente demonstra, né, que o que a gente faz desperta o interesse das pessoas, né? Então é bem legal. Aí um abraço para todos que estão assistindo. Na medida do possível, vão fazendo as perguntas que nós vamos tentar sanar aí as dúvidas de vocês. Isso aí. Eu até aproveitando o gancho e falando do momento, não especificamente do fato, né, de hoje, da notícia de hoje, mas sobre o nosso tema, quando a gente fala aqui de título de crédito e gestão de cobrança, nós temos uma expectativa aí de que após todo esse período de isolamento e tudo mais, a gente já sabe que a situação financeira e econômica do país já está dando muitos sinais de fragilidade. Já tem muita gente renegociando contratos, nós já falamos sobre isso em outras lives, para tentar gerir, administrar o seu caixa. Então, é muito provável que a gente tenha que lidar mais para frente com questões de inadimplência. Então, é uma oportunidade ímpar. Mais uma vez, agradeço a doutora Lívia para estar vir nos habilitando, né, trazendo todas as instruções que a gente vai precisar para lidar com todo esse momento futuro. Doutora, então você já explicou para nós o que são os títulos, para que eles servem. O que nós mais temos visto, e até na atuação aqui da Câmara, da Mediate, quando a gente tem solicitações aqui, demandas relacionadas a débitos, nós percebemos uma série de dúvidas dos empresários, né, de quem tem aí algum valor a receber, e também percebemos uma série de deficiência no que diz respeito aos títulos, aos documentos que comprovam, né, a obrigação do outro pagar. E embora a conciliação, a mediação tenha todo esse caráter informal, né, mas estar munido de um bom documento, de um bom título, que possa ser executado futuramente, faz toda a diferença, até mesmo nas mediações e conciliações extrajudiciais. Então, por isso, né, o principal também motivo da gente estar falando sobre isso nessa noite. Nós percebemos que os títulos mais comuns aqui ainda utilizados são a nota promissória, e os cheques eu percebo que vem cada vez menos sendo usado.
o que que você teria para nos dizer a respeito do título nota promissória? O que de fato ele é? Quais são os principais cuidados que a gente precisa tomar em relação a isso? Tá. Fábio, antes até da gente falar da nota promissória, né, retomando um pouquinho ali do que você falou antes, realmente, esse momento que nós estamos passando agora, ele vai demandar mesmo uma política de crédito aí, e é um momento que muitas empresas vão sentir a necessidade aí de renegociar, porque nós já vimos aí que, apesar de todos os esforços de manter a economia no lugar, a gente sabe que isso vai ter reflexo no comércio diretamente, né? Então, eu costumo sempre dizer, por mais que a gente volte a trabalhar, eu falo aqui em casa, nós já decretamos que nos próximos meses a gente só vai, né, consumir o que for essencial, porque a gente não sabe muito como vai ser o futuro, né? Então, a primeira coisa que a gente fala antes da gente entrar mesmo na nota promissória, o que eu sempre recomendo quando eu falo de crédito, né, é o empresário ele saber fazer a política de crédito da empresa dele, né? Então ele tem que saber aí saber quanto que ele pode arriscar nessa negociação. Então ele fazer o rating, né, dele lá, dividir em classes, né? Saber quanto ele vai poder vender a crédito, saber dividir quem tem um crédito de alto risco, né, médio risco, quem oferece pouco risco. Isso vem antes aí da questão até da documentação do crédito, né? Até porque a gente sabe que muitas vezes os inadimplentes, eles não entram nessa situação, a maioria deles, eu até digo, tá por livre e espontânea vontade, né? Hoje, inclusive, nós estamos vendo isso, que às vezes situações externas forçam as pessoas a se tornarem inadimplentes, tá? E aí, quando a empresa vai lidar com toda essa situação, ela tem que ter uma cautela, tem que ter muito cuidado, né, para saber como lidar com esses clientes e entender. Mas para entender, a empresa precisa ter caixa também, né? Porque a inadimplência, ela interfere diretamente aí no fluxo de caixa das empresas. Então, sem dúvida nenhuma, o que vem antes dos títulos, né, a política ou realmente de crédito, ela é importante saber gerir o quanto arriscar da empresa, tá? Então, a gente fala um pouquinho disso também depois, mas chegando aí na questão da nota promissória, né? Porque eu entendo que às vezes a nota promissória ela tem as vantagens aí em relação ao cheque, e a gente enxerga a diminuição da utilização do cheque, até por causa também dos cartões de crédito, que aumentou muito aí, facilitou, né, o uso desses cartões de crédito. Porque quando a gente tem a questão do tempo para cobrar esses valores, a nota promissória, ela tem o que nós chamamos de prescrição, um tempo que a lei diz que pode se buscar a justiça utilizando esse documento, maior do que o cheque, né? Então, o cheque aí nós temos um prazo de apresentação e depois desse prazo pode variar de 30 a 60 dias e depois desse prazo nós temos aí 6 meses para a cobrança dos valores aí que estão representados por um cheque, né? E a nota promissória não, ela tem um tempo aí de 3 anos, né? A nota promissória, você não precisa que o seu cliente ele esteja vinculado a uma instituição financeira, porque você mesmo, né, vai lá dar o bloquinho de nota promissória para ele preencher ali, né? Lembrando que quem emite é sempre o devedor, né? Ele que é o emitente dessa nota. Então, eu acho que isso está mais acessível do que até e mais fácil, né? Aumenta o tempo para você cobrar, né, os valores aí judicialmente. Então, eu acho que por isso também a nota promissória ela é mais utilizada hoje do que o cheque no comércio amplamente, né, no geral. Então, eu vejo, inclusive, aí vantagens, né, com relação a isso, tá? A grande desvantagem em relação ao cheque que eu enxergo é que o cheque você vai lá no banco, você não precisa ter contato nenhum com o cliente, e a nota promissória não, você tem que aguardar o cliente vir até você, resgatar esse documento, efetuar o pagamento, e a gente sabe que às vezes essa relação no comércio, quando você precisa chamar o cliente para cobrar, né, vamos dizer assim, porque o ideal, quando você fala de vendas, é fazer a venda e não ter que tratar com o cliente depois da cobrança, porque isso muitas vezes gera um sentimento de desgaste ali nessa relação, né? Então, o cheque, ele, para mim, no meu ponto de vista, ele facilita com relação a isso, porque não é preciso você falar para o cliente ou o cliente ter que se deslocar para ir lá e pagar, né?
Então, eu vejo sim que o uso de um ou outro ele é eficaz, tá? Então, o ideal é sempre que fizer uma venda ou uma negociação, você ter um documento que represente, né? Que é bem o que você falou. Nessa situação que nós estamos vivendo hoje, e pelo que eu tive da minha experiência prática também, a pessoa que se torna inadimplente, ela sempre vai procurar pagar primeiro quem tem um meio de forçá-la a pagar, né? Então, se você faz uma venda, uma negociação e não toma nenhum cuidado para se garantir com relação a uma possível inadimplência, certamente na lista dos pagamentos aí essa empresa vai ficar para depois, né? Porque a grande vantagem da utilização desses títulos de crédito é a facilidade na cobrança judicial, tá? Então, o título de crédito, ele possibilita aí uma ação executiva. E se você não tem nenhum documento, você vai precisar entrar com o que nós chamamos de ação de cobrança. Ah, doutora, e qual é a diferença entre uma e outra situação? A diferença é tempo, tá, gente? Tempo. Então, quando nós estamos falando de pessoas que se tornam inadimplentes, às vezes você conseguir ter acesso aos bens dessa pessoa mais rápido é uma garantia maior de recebimento. Agora, se você não tem nenhum documento com essa eficácia executiva, é necessário, então, que você busque o judiciário. A primeira ação, né, vai ser uma ação para você demonstrar, comprovar que essa pessoa realmente lhe deve, né? Então, isso aí vai ter audiência, você vai ter tempo para fazer prova, vai ter que levar uma testemunha se você não tem documento, e vamos dizer assim, provar débito com testemunha é muito complicado, você precisa pelo menos de um documento, né? Se você tem o título executivo, essa parte judicial de demonstrar quanto deve, por que deve e o que deve, ela pula, não existe, tá? Então, o título de crédito, ele facilita muito num momento que você chega ao ponto extremo, né? Porque a gente sabe aí que a realidade é que só vai para o judiciário quando é extremo já a necessidade de cobrança, mas quando você necessita disso, ao chegar lá, você vai ter uma facilidade de pular uma etapa, né? Então, aí, quando você tem um título que ainda é válido, né, dentro desse prazo de prescrição, você vai pular toda essa etapa e vai direto para a fase de busca de bens para garantir esse débito do cliente, tá? Então, na busca aí de reaver o seu crédito. Isso é economia de tempo, é economia de custos, tá? Então, ter esse título é sempre mais fácil e mais benéfico para aquele que pretende fazer a cobrança. Então, o que eu recomendo? O cliente é ótimo, ótimo, gente, né? A gente sabe que existe uma clientela maravilhosa que paga sem problema nenhum, mas sempre tem a precaução de fazer o documento para garantir aí uma possível inadimplência, tá? Então, a nota promissória ela é bem simples, né? A gente pode comprar o bloquinho lá na papelaria. Se você não quiser, você pode fazer a nota promissória no computador também, não tem problema nenhum, desde que você cumpra, né, todos os requisitos exigidos em lei para que seja feita a nota promissória, tá? Então, nós temos a lei da nota promissória, e aí lá é dito, por exemplo, que tem que constar expressamente que é uma nota promissória, né? Então, são vários requisitos previstos na lei que se você fizer lá no seu computador um modelo, né, da sua empresa, sem problema nenhum. Só tem que se cumprir com todos esses requisitos previstos em lei. Ou se não, né, se é um comércio mais simples aí, pode ir lá, né, ou mesmo que não seja simples, né, essa nota promissória vendida na papelaria, ela serve, é muito simples, né? Você pega ali, coloca o valor, o cliente assina e você tem garantida aí uma possível execução, caso isso seja necessário, né? Ao fim e ao cabo aí dessa relação comercial, tá? Legal. Então, como a doutora Lívia falou já no início, já explicou bastante para nós sobre a nota promissória, a importância, né, de tomar todos esses cuidados ao receber uma nota promissória aí no seu estabelecimento comercial, enfim. Mas toda essa necessidade de se fazer uma análise prévia daquele que vai emitir esse título para você, né, assumindo esse compromisso de efetuar um pagamento futuro. Então, eu já vou adiantar uma novidade que a gente ia deixar assim, mais para o final da live.
nós estamos já ofertando um treinamento que vai ser virtual, né, pela plataforma Zoom. Você entra lá no site da Câmara Mediate, www.câmaramediate.com.br, na aba de eventos, você vai ver uma formação, aí, um treinamento de gestão de cobrança e análise de crédito, no qual a doutora Lívia também vai ministrar e dar mais detalhes e mais dicas, explicar bem mais, de forma aprofundada, tudo isso que ela está falando aqui para nós na live hoje. Então, nós temos pelo menos 3 opções de datas e horários para você perceber o que fica melhor para você. E também, quem está participando da live hoje, tiver interesse, vai mandar um direct aqui para nós no perfil da Câmara Mediate e nós vamos disponibilizar um link para você já baixar um e-book totalmente grátis, já com bastante informações dentro desse conteúdo, bastante informação técnica por escrito, para você ler, guardar e pesquisar quantas vezes for preciso aí na sua empresa. E começar um trabalho, quem ainda não tem, um trabalho de gestão e análise de crédito, começar já com qualidade, né? Então, mais no final da live, vou lembrar vocês aí, quem tiver interesse já vai mandando um direct aqui para nós, que a gente envia o link para baixar o e-book. Lívia, e aí, sobre garantias, você falou alguma coisa sobre as garantias. A nota promissória permite que aquele que vai receber exija alguma garantia e que tipo de garantias? Não, a nota promissória, ela mesma seria a garantia, tá? Então, aí, quando nós falamos de nota promissória, não, tá? Aí, o próprio título é que vai servir de garantia. Eu não tenho como vincular alguma coisa. Aí, se você quer, né, algum tipo de garantia, aí você pode fazer outros documentos, né? Nós temos confissões de dívida, e aí, nessas confissões, ou outros tipos de documento, né? Ou para outros tipos de negociações, por exemplo, é possível que seja feita nota de crédito, cédula de crédito, né? Então, aí, a depender da situação ou do negócio envolvido, é possível sim se acrescentar garantias aí, tanto fidejussórias, né? Como que seria aí a garantia por alguém, ou então hipoteca, em algumas situações até alienação fiduciária, né? Que é uma forma de garantia que é mais fácil, né, de, vamos dizer assim, executar ainda do que a hipoteca, tá? Então, essas garantias nós utilizamos muito aí, por exemplo, nas negociações do agro, né, na CPR, e aí a CPR ela pode ter esses tipos de garantia sem problema nenhum, né, que é a cédula de produto rural, tem o penhor do produto, mas ainda assim você pode acrescentar outros tipos de garantias, né? Então, é preciso tomar esses cuidados, né? Ainda mais no agro, que as negociações são um valor bem maior. Mas, além dessa questão das garantias, todos esses títulos eles devem ser bem preenchidos também, porque eles possibilitam aí uma negociação do próprio título para antecipar valores. Então, é muito bom cuidar, né, no crédito, né, no cheque, na nota promissória ou nessa cédula também aí, de cumprir com todos os requisitos, ela ser bem feita, para que você consiga aí antecipar valores também nessas negociações que são possíveis de fazer com esses títulos, né? Porque o título, ele não serve apenas para garantia. Como eu falei inicialmente, a ideia inicial do título era circulação, né? E a ideia hoje é circular o crédito. Então, o que é importante ser feito? Você faz essa documentação, esse título de crédito, e esses títulos, eles circulam facilmente, tá? Muitos desses títulos, aí a nota promissória e o cheque, por exemplo, não precisa nenhuma formalidade maior. Basta uma assinatura no verso, que é o que nós chamamos de endosso, que esse título vai circular, tá? Então, e aí nós precisamos saber as regras aplicáveis a esses endossos, porque a depender do título, aquele que assina atrás, ele também é responsável por aquele crédito, e em outros títulos não, né? Então aí a gente precisa saber a formalidade de cada um deles,
para se aplicar essa regra de o endosso, aquele que está assinando atrás também desse título, ele se tornar ou não responsável, tá? Se existe maneira de não ser responsável, né? Então, tudo isso aí, as regras do direito cambiário, né, ou dos títulos de crédito, elas vão dizer, mas a gente precisa analisar a especificidade de cada um dos títulos. Uhum. E em relação ao cheque, uma dúvida que eu percebo que é bem frequente é em relação à validade do desconto futuro, ou que a gente chama da pré-data, do cheque pré-datado. Isso existe? Existe alguma previsão legal para a utilização do cheque pré-datado? Olha, Fábio, o brasileiro, eu gosto muito, né, da questão do cheque, porque nós somos muito inovadores, né? Nós criamos, inovamos muito no mundo jurídico. E a realidade é que o cheque, pela lei do cheque, ele é uma ordem de pagamento à vista, né? E o que quer dizer isso? Quer dizer que no momento que esse cheque for apresentado no banco sacado, ele deve ser pago. Tá? Tem que ter fundo e tem que ser pago. Mas aí, numa prática habitual, o brasileiro inovou, né? Ele coloca lá uma data, né? Que a gente chama de chorãozinho, e aí para o depósito acontecer numa data futura, né? A realidade é que a lei, se nós formos analisar a lei do cheque, isso não é permitido, tá? Porque o cheque é uma ordem de pagamento à vista. Só que a jurisprudência, né? Então, as decisões aí dos tribunais, ela aceita. Mas como isso funciona, né? A gente precisa entender como funciona isso. Se você tem um combinado, uma negociação entre você e o comerciante, você passa esse cheque, por exemplo, com um combinado de que esse cheque vai ser depositado numa data futura, não há nada que obrigue o banco a não pagar esse cheque se ele for depositado antes da hora, tá? Então, essa convenção entre os particulares, vamos dizer assim, entre as pessoas, ela não vai ser oponível para o banco. O banco, se chegar lá, deposite em data tal, no momento em que cair o cheque, o banco é obrigado a pagar. Então, veja que a lei do cheque diz que ele é uma ordem de pagamento à vista para o banco, então não muda nada, tá? O que muda é a questão entre as partes que se relacionam. Então, o entendimento dos tribunais é de que o banco deve pagar, tá? Então, se for depositado, o banco vai pagar. Não cabe nenhum pedido de indenização contra o banco, porque o banco está cumprindo o que está na lei, esse é o entendimento. Mas para o comerciante que faz o depósito antes da hora, gera consequência, tá? Então, aí é possível solicitar indenização por dano moral, né? Então, se tiver prejuízo financeiro com relação a isso também, vai poder certamente ser cobrado. Então, a prática do dia a dia, ela é válida sim, e aí a gente recomenda, né, que se coloque, se tome cuidado com relação ao preenchimento do cheque, até quando ele é pós ou pré-datado, porque a data que for colocada interfere no prazo que o comerciante vai ter para cobrar esse cheque também, então aí tem que ter atenção com relação a isso, porque nós vimos aí que existe um prazo para cobrar esse cheque quando ele não é pago, né? E aí, dependendo da data que você utilizar para colocar no cheque, isso vai interferir também, tá? Mas assim, a prática do dia a dia é aceita nos tribunais, não há problema nenhum, e se depositar antes da hora, vai responder aí pelos danos que causar para o seu cliente. Então, tem que ter muito cuidado na gestão desses documentos, na hora, né, de fazer os arquivos, de colocar, de arquivar, porque se cometer um erro, pode aí gerar um prejuízo financeiro para a empresa também, né? Legal. Eu tenho uma outra pergunta aqui, ainda em relação às notas promissórias. Como é que funciona a questão da obrigação do avalista ou do fiador, quando ele é mencionado, citado na nota promissória? O aval é possível na nota promissória, né? Então, nós aí temos a possibilidade do avalista ser um avalista daquele que emitiu a nota promissória e também ser avalista de quem endossou, tá? Então, nós temos essas duas possibilidades, né? Aí nós temos que nos perguntar, né? Sempre vai ser possível cobrar esse avalista ou não? Isso depende
da situação, tá, que você tem que cumprir com o protesto, né? Nós vamos ver aí que, a depender de quem esse avalista está avalizando, ele só vai poder ser cobrado se for realizado o protesto no prazo descrito na lei, tá? Então, nós temos aí a realidade que esses títulos de crédito, eles podem ter co-obrigados, né? E aí nós podemos dizer na nota promissória como co-obrigados o avalista e aquele que endossou, né? Mas nem sempre eles vão ficar vinculados ao pagamento, tá? Então, a lei estipula aí algumas providências que têm que ser tomadas quando vence o título e não é pago, para que esses co-obrigados possam ser responsabilizados pelo pagamento também. Se você não faz o protesto, não há problema, você não vai poder deixar de cobrar o título, mas esse título vai poder ser cobrado apenas do devedor e não desses co-obrigados que aí figuravam também nessa relação comercial. Então, tem que ter muito cuidado com os prazos, tá, de vencimento, para você não perder a possibilidade de cobrar desses que faziam parte dessa relação comercial também. Ok. Bom, então vamos falar das CPRs, né? Que inclusive já aqui na nossa região são muito comuns, mas também a gente percebe que tirando essas empresas maiores, até as tradings ou outras empresas do segmento, já tem mais experiência, mais know-how no manuseio desses títulos, ainda muitas pessoas têm muitas dúvidas, principalmente o produtor rural, que acaba emitindo esse título para as empresas e depois se vê envolvido numa situação que ele não esperava, ou enfim. A CPR, o objetivo dela também era o mesmo da nota promissória, era circular, ou ela já tem um outro fim? Na realidade, a CPR ela tinha mais uma ideia de financiamento, de fazer circular aí, né, vamos dizer assim, o produto, né? Então era aí uma possibilidade para o produto rural, né? Você conseguisse financiar com o produto aquilo que você produz, né? Mas o entendimento hoje é de que ela pode ser emitida ainda que não tenha uma causa, tá? Então ela pode sim ser emitida aí em última análise, assim vamos dizer, para garantir ou para circular também qualquer tipo de negociação. É que ela precisa ser emitida por um produtor rural, tá? Então aí a diferença estaria nessa situação, tá? Um produtor rural, uma cooperativa agrícola, né? Então, ela tem aí uma questão de quem vai emitir a documentação, mas para a situação envolvida, ela também serve aí como garantia ou como circulação de mercadoria também, tá? E isso que você falou realmente é muito importante, porque o que acontece? As empresas que fazem as negociações com os produtores, elas são muito bem assessoradas, né? Então, elas têm escritórios próprios, como elas têm as multi, né, as trading por trás, elas têm aí quem auxilia a fazer essa documentação. Agora, o produtor, ele também tem que tomar muito cuidado na hora de emitir esse título, né? Então, ele tem que saber o que ele está emitindo, o tipo de garantia, o que isso implica para ele, o que não implica. E eu diria aí que ele também tem que ter um cuidado maior, por exemplo, na hora de fazer o pagamento da CPR, porque como esse título circula, ele tem que saber como tomar os para não pagar para. Então, aí, tomar os cuidados de verificar se essa cédula circula. Não, né? Então, porque se aquele que paga mal, paga duas vezes. É óbvio que você vai ter aí a possibilidade de cobrar de volta esses valores, né, de quem recebeu e não era mais o credor, mas isso, esses documentos envolvem aí valores bem elevados, né, e geram uma certa problemática se você tiver que esperar um tempo para reaver esses valores, né, porque infelizmente não é a regra, mas acontece, né? E nós já tivemos aqui históricos na nossa região disso ter acontecido. Então, eu digo assim que o produtor também precisa conhecer as regras aplicáveis e como se garantir para não ter nenhum problema aí depois no momento do pagamento desses débitos aí relativos à CPR, tá? Normalmente fica estipulado a moeda que vai servir como cumprimento da obrigação, que geralmente, como você falou, é a produção. Existe alguma
alguma outra forma de se cumprir essa obrigação que não a entrega do produto? É, É possível se na cédula constar a forma de liquidação financeira, tá? Então, quando o documento é feito, eles colocam lá uma possibilidade de liquidação financeira, aí estipula como vai ser feito, né? Mas isso é secundário, tá? Porque a CPR, ela tem que envolver a negociação do produto, tá? Então, o produto vai vir em primeiro lugar, mas há a possibilidade, se não houver o produto, ele não existir, fazer a liquidação financeira, tá? E aí essa regra vai constar no próprio documento, como é que vai ser feita a avaliação desse produto, né? Então, tudo isso tem que estar no documento que vai já dizer como converter aquilo que era produto em valores financeiros, tá? Então, é possível sim, mas isso tem que já constar do documento em si, tá? Uma outra diferença que a gente percebe na utilização das CPRs é a prática de registrá-la, de torná-la um título, de torná-la público, né? Isso também é uma característica só da CPR? Isso obrigatoriamente tem que ser feito ou não? Como que isso é feito? Então, a necessidade de se registrar essa CPR é mais pelas garantias que acompanham esse título, tá? Então, é preciso registrar, porque é só com o registro que ela tem validade contra terceiros. O que acontece é que o penhor, por exemplo, aquele que registra primeiro o penhor, ele vai ter garantia de recebimento primeiro também, tá? Então, para que isso tenha validade contra terceiros, esse documento seja oponível contra terceiros, esse penhor, ou a hipoteca, ou alienação fiduciária, que são garantias desse título, devem estar registradas, tá? Então, é necessário, sim, a recomendação é que se registre, tá? Para você ter a garantia de que você vai figurar como o primeiro da lista no momento do recebimento, tá? Então, até quando a gente vai formular ou criar essa documentação da CPR, é preciso ter muito cuidado, porque precisa se precaver, né? Porque é comum aí a pessoa dar o grão em mais de um lugar. E se você não tomar cuidado, a pessoa ou outra empresa registrar na sua frente, né? Você vai perder aí a possibilidade real de receber no caso de uma inadimplência. Então é preciso tirar a certidão de penhor no momento que está sendo feita essa documentação, analisar a capacidade de produção daquele produtor, né? Ver quanto que ele já deu em penhor, porque é muito comum os produtores eles têm uma ordem, né, para fazer essas cédulas, esses títulos, esses documentos de crédito, né? Então, a primeira coisa que ele faz geralmente é dar parte da sua produção ou mesmo a hipoteca da sua área para o banco, porque é da onde vem geralmente o dinheiro, e depois, quando ele faz essa negociação em produtos com as empresas, a empresa vai ficar em segundo lugar, né? Porque a gente sabe, e isso é aceitável, porque o produtor ele sempre paga o banco, é só quando ele realmente não tem possibilidade, né? E depois vem aqueles que estão financiando os produtos da safra, né? Então, tem que tomar cuidado e tirar, sim, essas certidões no cartório. Isso gera um custo para a empresa, sem dúvida nenhuma, mas é um custo em nome da segurança daqueles que vão atuar aí, né? Então, você precisa ter uma segurança, até porque se esse documento não for bem feito, e a CPR dentro das empresas do agro, ela é muito utilizada para gerar lastro nas negociações, porque são valores bem altos, né? Então, eles precisam desses documentos para negociar com seus fornecedores também. E se você perde aí a ordem do registro do penhor, acaba aí perdendo também a possibilidade de negociar essa documentação, esse documento no futuro, né? Então, é necessário tomar aí todas as medidas acautelatórias. O registro precisa sim ser feito, a depender para que isso seja oponível para terceiros, para que tenha essa validade. E é verdade que muitas empresas deixam de registrar, tá? Porque isso tem um custo. Então, se nós formos olhar a depender do valor envolvido nessa negociação, pode chegar a custar R$ 1.400 para registrar essa documentação no cartório, tá? Mas é um custo que deve ser embutido no negócio e é necessário também
né, para no momento de crise ou no momento de inadimplência, você ter uma forma a mais de pressionar aquele devedor para que Uhum. ele A busque CPR fazer o seu também admite pagamento. como garantia o aval e a hipoteca, né? Sim, aval, hipoteca, alienação fiduciária, o penhor, tá? Todas essas garantias aí são possíveis na CPR, né? Então é bom fazer, inclusive, mais de um, né? Não há problema nenhum, você precisa escolher um, você pode cumular todas essas Isso. garantias aí sem problema algum. E o objeto da CPR é o produto determinado já para uma produção ou para uma safra específica, certo? O que já gerou muita discussão e Sim, até certa dúvida é quando aquele produto não é possível ser entregue no prazo que foi estipulado, na sua totalidade ou em alguma parte. E aí havia essa dúvida de que a próxima safra, a próxima produção, deveria suprir o que faltou da anterior. É assim que funciona? Como é que se dá isso? isso vai muito aí da questão da negociação com o produtor, né, Fábio? Porque assim, a realidade é que se você tem um débito em aberto e não foi produzido o suficiente, a obrigação de entregar ainda continua, né? Então, aí isso vai mais da negociação entre eles, tá? Que sem dúvida a obrigação registrada ela persiste, não há dúvida com relação a isso, tá? Por mais que conste lá a safra, né, ele tem que fazer essa entrega do produto. E se faltou, né, ou ele vai ter que fazer uma liquidação financeira, ou vai ter que comprar produto para entregar, ou a depender se o credor concordar com a espera, né, esperar aí para uma outra safra. Mas é comum eles fazerem quando não há aí a entrega total, registrar uma nova CPR, até porque é uma outra forma de garantir na próxima safra também, né? Então, faz a renegociação dessa dívida e registra aí um novo documento com a renegociação de dívida, isso também é plenamente possível, tá? Então, esse documento precisa ter muito cuidado com relação, inclusive, até ao vencimento, né? Porque para você poder fazer a busca desses grãos, vamos dizer assim, o documento tem que estar vencido, né? Então, você veja que né, nessa questão aí você tem que saber, conhecer bem quando é que é o plantio, quando é que é a colheita desse cliente. Então, eu sempre digo que nessa questão do agro, o crédito tem que estar muito ligado àqueles que vão fazer a negociação, né? Então, tem que ter alguém que conheça esse produtor, que saiba a realidade dele para confeccionar o documento, isso é importante, e também no caso de uma inadimplência, também para fazer a negociação depois, sem dúvida, é Ok. um trabalho em conjunto, Bom, tá? eu acho que sobre os títulos, o que a gente tinha separado aqui para falar, pelo menos da minha parte, os questionamentos eram esses. Se tiver mais alguma coisa aí para acrescentar, fica à vontade, senão a gente já vai concluindo o tempo da nossa live e nós já podemos fazendo o encerramento. Eu acho que nós falamos bastante coisa, já dá para perceber aí da importância desses documentos, né? Nós falamos aí do cheque, da nota promissória, né? Não falamos de tudo, ainda tem bastante outros títulos, né, que existem, que pode se falar, duplicata é um deles, também é muito utilizado aí no comércio, né? Mas aí a gente convida aqueles que têm interesse em conhecer mais de perto a participar do treinamento que nós vamos dar, né? Então, entrem lá no site da Câmara Midiate, a gente vai ter um tempo aí maior para expor, né, toda essa situação, como funciona, como preencher, cuidados tomar, e vai ser bem legal, tá bom? Se tiverem alguma Ótimo. dúvida, então eu estou à Lívia, muito disposição obrigada aí. mais uma vez pela explicação, de forma bem resumida e breve, até em função do nosso tempo aqui ser limitado. E eu reforço para vocês, quem tiver interesse, quiser saber um pouco mais, melhorar a gestão de análise de crédito e dos procedimentos de cobrança aí na sua empresa. Vale a pena se inscrever no curso pelo site câmaramediate.com.br, na aba de eventos,
Lá tem todas as informações, opções de datas, horários, valores. Também lá está disponibilizado o link já para baixar o e-book e dando uma olhadinha no que a gente vai falar nesse curso que tem 5 horas de duração e vai ser realizado ao vivo pela plataforma Zoom. Vamos falar o que o mercado tem oferecido de ferramentas para as empresas, para os gestores de carteira de análise de crédito e de cobrança, qual é a forma correta de se cobrar um cliente, quais são as opções disponíveis e os recursos que podem ser utilizados para efetuar uma boa cobrança. Outro ponto muito importante é saber como é que está a sua empresa em relação à média nacional, por exemplo, de inadimplência, de carteira de contas a receber. Nós vamos ensinar a calcular uma série de índices para você começar a entender e a enxergar a sua empresa e poder, a partir dessas informações, tomar algumas decisões, né? Antes da gente falar em efetuar cobrança judicial, ou se é possível cobrança extrajudicial, precisa ser ter muito claro essas informações da sua empresa. Quem são os seus clientes, quais são os títulos que você tem aí na empresa, o que é possível fazer com ele. É o caso de entrar com ação judicial, vale a pena tentar fazer negociação ou não, né? Todas, a partir dessas informações, você consegue tomar as melhores decisões e alcançar os melhores resultados aí para sua empresa. Então, vale muito a pena, são todos convidados e nós esperamos por vocês. Lívia, mais uma vez, muito obrigada. Foi muito esclarecedora. Eu que agradeço, Fábio, pelo convite, tá? Obrigada mesmo. Só um recado, né? Quero desejar um bom final de semana para todos e lembrar, né, da nossa regra: fiquem em casa, se cuidem para que logo a gente Isso possa aí. estar de volta Obrigada, aí Lívia. Boa noite, bom final de presencialmente. semana. Um abraço, tchau.